Filho, preste atenção no que eu digo com a minha sabedoria e compreensão. Então você saberá como se comportar e as suas palavras mostrarão que você tem conhecimento das coisas. Os lábios da mulher imoral podem ser tão doces como o mel, e os seus beijos tão suaves como o azeite. Porém, quando tudo termina, o que resta é a amargura e o sofrimento. Ela está descendo para o mundo dos mortos. A estrada que ela anda é o caminho da morte. Essa mulher não anda na estrada da vida. Ela caminha sem rumo, mas não sabe disso. Agora escute, meu filho, e não se esqueça do que estou dizendo. Afaste-se desse tipo de mulher. Não chegue nem perto da porta da sua casa. Senão, os outros passarão a ter o bom nome que você tinha antes, e você morrerá ainda moço, nas mãos de homens cruéis. Sim, pessoas estranhas tomarão toda a sua riqueza, e o que você ganhou com o seu trabalho acabará nas mãos dos outros. Você ficará gemendo no seu leito de morte, enquanto todo o seu corpo vai sendo destruído pouco a pouco. Então você dirá: como eu tinha raiva de conselhos, nunca aceitei conselhos de ninguém. Não ouvi os meus mestres, nem dei atenção a eles. E quase caí na desgraça diante de todos. Seja fiel à sua mulher e dê o seu amor somente a ela. Os filhos que você tiver com outras mulheres não lhe farão nenhum bem. Os seus filhos devem crescer para ajudar você e não para ajudar os outros. Portanto, alegre-se com a sua mulher, seja feliz com a moça com quem você se casou, bonita e graciosa como uma gazela, que ela cerque você com o seu amor e com os seus encantos sempre o façam feliz. Filho, por que dar o seu amor a uma mulher imoral? Por que preferir os encantos da mulher de outro homem? Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. As injustiças que o homem mau comete são uma armadilha. Ele é apanhado na rede do seu próprio pecado. Morre porque não se controla. A sua grande loucura o levará à cova. É um grande conselho, né, amigos? Um belíssimo conselho de pai para filho, né? Aqui para a preservação da família, para que o filho tenha uma boa família, né? E seja fiel à sua mulher, né? E não caia em desgraça por causa disso, né? Agora, esse conselho tem uma peculiaridade e um detalhe. É quem fez, é quem criou, quem inventou, quem compôs este belo conselho que eu vou contar para vocês depois da vinheta. Olá amigos, eu sou Fábio Matos e você está no canal Reflexões da Razão. Hoje nós vamos ver aqui, eu acredito que uma pérola, eu posso dizer que isso aqui é mais uma pérola bíblica que eu descobri lendo esse livro encantador, esse livro que surpreende a gente cada vez que a gente lê, né? Então eu estava lendo aqui os Provérbios, né? A Sabedoria, que é o livro considerado de sabedoria, né? E eu encontrei esse conselho aqui dado de um pai para filho, né? É um conselho advertendo o filho com relação ao adultério, né? Um conselho muito bom, como muitos outros conselhos que se encontram neste livro, né? O livro de Provérbios é um livro muito bom, tem conselhos maravilhosos que os crentes se apegam muito a ele. Mas o que eu achei interessante aqui, minha gente, não foi nenhum conselho, foi a autoria deste conselho, né? Quem foi que fez este conselho? Quem foi que deu este conselho? Quem escreveu este conselho foi nada mais, nada menos do que o rei Salomão. Isso mesmo, o rei Salomão, ele escreveu a maioria, quase todos os provérbios, né, da Bíblia, foi ele quem escreveu, né? E esse aqui sobre o adultério foi ele. Aí vocês me perguntam, mas e aí daí o que é que tem a ver, Fábio? O que é que tem a ver? Qual o problema do rei Salomão ter escrito? O problema é que o rei Salomão, ele aqui está dando um conselho para você ter uma mulher só.
enquanto que ele tinha mais de 700 esposas. Ele tinha 700 esposas e 300 concubinas. Isso mesmo, o rei Salomão teve 700 esposas e ainda mais teve, de quebra, teve 300 concubinas. Eu vou mostrar a vocês no capítulo 11, versículo 3, né? O rei Salomão casou-se com 700 princesas e também teve 300 concubinas, isso mesmo. 700 mulheres o homem teve, e dá um conselho para o filho ser fiel a uma única esposa, né? E não cometer adultério. Tudo bem que antigamente era comum que os reis tivessem quantas mulheres eles quisessem, né? Embora Deus não concordasse com isso, né? Diz logo abaixo aqui que Deus não concordava que Salomão tivesse 700 mulheres, né? Eles casassem, mas não porque Deus era contra a poligamia, né? O problema era o seguinte, olha, a gente lendo aqui o versículo todo, diz: Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do rei do Egito. Ele se casou com mulheres hetéias e com mulheres dos países de Moabe, Amon, Edom e Sidom. Casou-se com elas, mesmo sabendo que o Deus eterno havia ordenado aos israelitas que não se casassem com mulheres estrangeiras. Isso mesmo, Deus disse que não se casasse. Agora veja por quê. Não era porque Deus não aprovava a poligamia. Olha aqui o porquê. E logo aqui abaixo diz o seguinte, casasse com mulheres estrangeiras porque elas fariam que os corações deles, né, se voltassem para outros deuses. O problema de Deus não era com a poligamia, era que as mulheres, né, influenciassem, né, os maridos israelitas, né, e eles adorassem outros deuses, senão o Deus de Israel. Era com isso que Deus se preocupava, né? Eu entendo essa preocupação de Deus, né? Porque a Bíblia diz que Deus, ele era o único Deus. Deus é o único Deus, sempre foi único. Por que ele se preocupava, né, tanto que as pessoas fossem cultuar outros deuses, né? É uma bobagem isso, né? Mas isso tem uma conotação política, né, que eu não quero aqui comentar nesse vídeo. Nesse vídeo eu estou apenas comentando essa questão aqui do conselho que Salomão com 700 mulheres e ainda tinha de quebra 300 concubinas. Vamos ver o que significa concubina, né? Aqui no vocabulário dessa Bíblia, na linguagem de hoje, que é a Bíblia que eu estou utilizando, ele diz o seguinte, que concubina é uma moça geralmente pobre que um homem comprava dos seus pais ou aceitava como pagamento de dívidas ou tomava como prisioneira de guerra. Veja, tá vendo? A concubina podia ser também uma prisioneira de guerra. A concubina tinha direito a casa, comida e relações sexuais com o dono, que era considerado seu marido. A concubina ficava em posição inferior à da esposa, né? Porém, não era olhada com desprezo pelos outros, pois nos tempos do Antigo Testamento, a lei permitia que o homem tivesse mais de uma mulher, né? Nos tempos do Antigo Testamento, a lei, né, essa lei, né, que tinha o aval de Deus, né? Um aval de Deus, né? Deus não era contra, hoje é que ele é contra, né? Então é um Deus que se diz que ele não muda, mas aqui ele muda, né, completamente, né? Que ele no passado ele não tinha, ele era contra somente por causa da questão das mulheres influenciarem os homens para adorar outros deuses, né? Mas com relação à poligamia não, né? E outra coisa, Salomão, ele era o filho do rei Davi, que também teve muitas mulheres, mas não teve tantas quanto Salomão. Salomão realmente exagerou. Salomão aí, o rei Davi, ele teve, parece que 8 mulheres, né? E veja quem deu essas mulheres ao rei Davi, para você ver que Deus não tinha problema, né, com a poligamia, né? Isso aqui é Deus falando, né? Então disse Natã a Davi: esse homem é você, e é isto que diz o Eterno, o Deus de Israel. Veja o que Deus vai dizer, né? Eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Lhe dei o reino e as mulheres dele. Tá vendo aí? As mulheres dele, as mulheres de Saul foram dadas ao rei Davi, né? Por Deus. Eram mais ou menos que 8 mulheres, se eu não me engano, né? Foram 8 mulheres que
Davi herdou, né, foi presenteado por Deus, né, do rei Saul, né? Então você veja que Deus não tinha problema nenhum com poligamia, né, nesse tempo aqui, né? É tanto que Salomão foi e exagerou. Bom, já que Deus não tem problema com a poligamia, Salomão arrumou logo 700 mulheres, né? Só que os conselhos que ele dava era para que você tivesse apenas uma mulher. Eu fico me perguntando, e outra coisa, tem uma coisa curiosa também, é que a Bíblia não menciona os filhos de Salomão. Salomão, pela lógica, deve ter tido um montão de filhos, vocês não acham, não? E isso a Bíblia não menciona, né? Ela fala apenas em Absalão, se eu não me engano, é Absalão o nome dele, que foi o sucessor dele, é o único que ele menciona, e parece que menciona assim vagamente o nome de duas filhas, somente duas filhas, né? Então é muito curioso essa história, que o cara que teve 1000 mulheres, ele era para ter, pelas minhas contas, era para ter no mínimo 1000 filhos, né? Um filho de cada mulher, né? Mas suponhamos que algumas delas eram estéreis, né? Mas que outras tivessem 2, outra teve 3, então no mínimo o rei Salomão devia ter por aí uns 1000 filhos que a Bíblia não menciona. Não me perguntem por quê, que eu não sei. Não sei se era para não dificultar a vida profissional dele quando ele fosse arrumar um emprego, né? Ninguém ia querer dar um emprego a um cara desse com 1000 filhos, né? E o que a empresa ia pagar de abono família não estava no gibi, né? Ou então, assim, quando fossem convidar para uma festa de criança, né? Fossem convidar os 1000 filhos de Salomão. Já pensou um convite de casamento também, Salomão e família? Pô, era uma festa só para ele. 1000 mulheres, mais 1000 filhos, 2.000 pessoas. Uma festa de casamento tinha que ser só para Salomão e família, né? Então isso é uma coisa curiosa, né? Mas que a Bíblia não menciona os filhos de Salomão, que deviam ter muitos, que ele devia ter tido muitos filhos com essas mulheres, né? Mas aí, gente, o assunto aqui era justamente esse, né? O que eu achei curioso foi esse conselho, né? Cara de pau, né? Eu vou encerrar esse vídeo dando um troféu óleo de peroba pro rei Salomão, que é o que ele merece, viu? Dando um conselho desse, um cara com 1000 mulheres dá um conselho, né, para a pessoa ter uma mulher só, né, e ter cuidado com o adultério, né? Então, Salomão, me desculpe, mas você é merecedor do troféu óleo de peroba. Caixas e mais caixas de óleo de peroba. Esse é o guia moral, o livro inspirador que nós vemos os cristãos com ele embaixo dos braços, sempre que saímos de casa, né, em direção às suas igrejas. E agora nós estamos vendo também cada vez mais, né, este livro embaixo dos braços dos nossos deputados, aqueles que fazem as leis do nosso país, né, e que está servindo de inspiração para eles, né, dentro do nosso Congresso Nacional, através da bancada evangélica cada vez maior no nosso país, né? E eles tomam como referência este livro que eles consideram sagrado, né? Mas com esse tipo de discrepância, né, aí que eu acabei de mostrar a vocês. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, né? Eu queria agradecer a vocês aí por terem assistido até o final. Foi um vídeo curto, né? Foi mais uma pérola bíblica, né, que eu queria mostrar para vocês. Um vídeo divertido, né? Curioso, né? Eu acho que ninguém nunca fez um vídeo desse, né? E eu folheando as páginas da Bíblia, eu descobri mais uma pérola e tinha que contar para vocês, né? Peço a vocês aí que deixem os comentários, né? Vejam alguma coisa que eu não percebi nessa história, eu queria ouvir nos comentários de vocês, né? Peço a vocês que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam, né? Se puderem compartilhar, compartilhem, né? Avisem a seus amigos, né? Vamos fazer o canal crescer. Vem muitas histórias curiosas aí pela frente, né? A Bíblia é um celeiro de histórias curiosas, né? Absurdas, né? Não é difícil você encontrar essas histórias na Bíblia, não, né? Basta você começar a folhear que você vai encontrar muita coisa desse tipo na Bíblia, né? E o que eu encontrar aqui eu vou passar para vocês com o maior prazer, viu? Até o próximo vídeo, um abraço aí a todos.